Voltamos com o programa Gente em Destaque aqui pela TV Câmara Jacareí. Hoje estou conversando com a psicóloga Andréa Leão, falando sobre drogas. E uma droga, outra droga lícita é o cigarro, né? Que também vicia, também é difícil de largar e também prejudica tanto quanto as outras drogas. Por que o cigarro é tão difícil de se largar assim? E quais situações vão lá no limite do ser humano se tratando de cigarro? Um cigarro, ela também é uma substância psicoativa, ela é classificada como uma droga estimulante, né? E a questão do cigarro, também como o álcool, ela é permitida e socialmente também ela é aceita. Embora hoje já não é bonito mais se fumar, né? Antigamente uma mulher que fumasse se sentia toda elegante, e até os jovens. Hoje já, em função das campanhas que tem tido no país, perdeu-se um pouco essa conotação de chique, elegante, bacana fumar. Então as estatísticas para o tabaco têm caído, né? Durante os últimos anos, o que é um bom sinal. A questão do cigarro é que a pessoa ela associa o cigarro a vários hábitos. Então, eu me alimento, depois que eu me alimento, eu fumo. Cafezinho, eu fumo. A gente chama de memória associativa. E trabalhar nisso é uma questão complicada, porque às vezes, para eu não fumar, eu vou ter que abrir mão do meu cafezinho por um tempo. E às vezes fica difícil abrir mão do meu cafezinho. Mas também tem medicações que ajudam quando a pessoa quer fazer um tratamento, quer deixar o tabaco, tem medicações que são usadas para esse fim e técnicas também psicológicas para lidar com isso, para a pessoa se adaptar a uma nova condição. Não se reduz assim, fumo 2 maços de cigarro por dia, eu não vou parar da noite para o dia. Pode acontecer, mas é mais sofrido. Então a gente tem que se parando aos poucos. Isso, a gente vem reduzindo gradativamente, de forma que a pessoa vá se acomodando à nova situação. Né? E essas campanhas, aquelas fotos que tem nos maços de cigarro, com as fotos da pessoa no hospital, ou de um bebê com alguma deficiência, isso ajuda a combater também o cigarro, ou quem fuma não está nem aí para essas fotos? Na minha opinião, ela ajuda mais as crianças, por exemplo, que vão no bar, na padaria e vê o cigarro e vê a foto feia. Então, eu não vou querer fumar, eu sou uma criança de 7, 8 anos, vou querer fumar porque eu estou vendo uma coisa muito feia nessa carteira de cigarro. Agora, uma pessoa que já faz uso, como é o que eu frequentemente ouço, é o seguinte: eu comprei já o paciente falando para mim, eu comprei uma carteirinha de cor, doutora, coloquei dentro e eu nem vejo. Então eles usam artifícios para eles não entrarem em contato com essa imagem. Então para quem fuma, não necessariamente tem um efeito. Agora, como medida de prevenção, eu acho que é uma boa estratégia. E também tem aquelas pessoas que falam assim, eu parei de fumar, eu engordei muito, eu parei de fumar, eu tenho insônia, agora não consigo dormir. Que trabalho precisam ser feitos também para essas pessoas? Um psicólogo também ajuda nesse sentido ou... a pessoa tem que se livrando disso aos poucos? Como é que funciona isso? Com certeza um profissional pode ajudar, com certeza. Não só psicólogo, mas psiquiatra também ajuda muito. O que pode acontecer com uma pessoa que engorda, né? Então eu fumo porque eu sou muito ansiosa. Você pode reparar que uma pessoa, um fumante, ele quando está ansioso, esperando alguma coisa, ele acende um cigarro, né? Nesses estados, e diz que aplaca, né? O deixa mais calmo. Então, assim, se eu sou fumante e sou uma pessoa ansiosa, eu deixo de fumar, eu vou ter que substituir por algo. E tem muitas pessoas que canalizam essa ansiedade na comida, na alimentação. Então, não foi o cigarro, a falta do cigarro que fez com que ela engordasse. Mas a questão da ansiedade, que é um fator que ela até hoje não tratou, não acompanhou. Então, é importante sim o acompanhamento. E, por exemplo, aquelas pessoas que param de fumar, daí fica 6 meses sem fumar e depois dá uma vontade de fumar, ela volta a fumar e é a mesma sensação do alcoólatra que para de beber depois de 1 ano, por exemplo, toma uma bebida e volta tudo outra vez. É o mesmo sentido com o álcool, tanto com o cigarro.
Então, a gente chama de recaídas, né? Tanto para tabaco, para álcool, ou mesmo para outras substâncias como cocaína, crack, as recaídas são sofridas, porque a pessoa ela desejou parar, ela desejou se manter abstinente daquela substância e num dado momento ela não consegue. Então eu me sinto incapaz, eu me sinto impotente perante a substância e o controle desse desejo. É bem sofrido para a pessoa. E uma coisa importante é, a recaída ela é esperada, ela não é desejada e pode ser controlada. E aí que tá, as pessoas falam que é só por hoje, né? Não vai fumar só por hoje, não vai beber, mesma coisa. Esses são os lemas do NA e do AA, só por hoje, né? Só que isso é importante, porque eu vivo um dia de cada vez, né? Eu vivendo um dia de cada vez, eu já controlo um pouco minha ansiedade de querer controlar os meus dias posteriores. Mas se num dado momento eu não resisto, eu preciso analisar por que eu voltei a fumar, por que eu voltei a beber, por que eu voltei a usar cocaína, o que me levou a fazer isso, que situações de risco eu não previ. Será que eu não evitei as pessoas que eu deveria evitar? Será que eu não evitei lugares que eu deveria ter evitado? O que aconteceu? Então não é também para a pessoa se desesperar e falar, poxa, não tem jeito para mim. É para avaliar o que aconteceu e aquilo servir como ensinamento para ela, né? Para que ela consiga sustentar essa abstinência por mais tempo. A gente falou sobre essas campanhas nas fotos dos maços. Qual a sua opinião sobre as campanhas também preventivas sobre álcool, o próprio cigarro mesmo? O Brasil hoje se encontra numa boa situação em se tratando dessas campanhas? Ou muita coisa tem que melhorar, muita coisa tem que ser feita ainda? Eu vejo que o Brasil, ele começou a fazer. Um tempo atrás não tinha campanha contra o tabaco. Eu mesmo cresci, sou de uma geração que fumar era legal, né? Tinha um cowboy americano e tal. E hoje a gente já tem campanhas, passa na televisão, até fotos, imagens de pessoas que sofreram acidente por conta do álcool. Então a iniciativa é boa, não é ainda suficiente. Precisam de mais campanhas, principalmente começar mais cedo, né? A educação, a orientação para que as crianças entendam que não é legal beber, não é saudável beber. Começar nas escolas, está falando. Desde cedo, porque também o uso de cocaína e crack está caindo. Eu já peguei uma pessoa que começou com 9 anos a cheirar cocaína. Antigamente começava, um tempo atrás começava com quantos anos? 14, 15, então está caindo a faixa etária. Mas como é que se chega, por exemplo, numa criança de 9 anos para ir para o crack ou cocaína? Daí eu imagino que os pais sejam também e a criança vai junto, é isso ou é outra coisa? Não necessariamente os pais são dependentes químicos, não necessariamente. A gente não pode falar assim, que até seria uma visão bem preconceituosa nossa. São vários fatores que fazem com que uma pessoa use uma substância. A gente chama de fatores de risco e os fatores de proteção. Então, vou falar primeiro do que é um fator de proteção. Fator de proteção, uma família com uma boa estrutura, uma família que tenha afeto, que tenha regras, que os pais exerçam uma autoridade dialogada, regras dialogadas, que esses pais acompanhem essas crianças. Outro fator de proteção é a criança ela gostar da escola onde estuda, ela estar integrada na escola, ela fazer parte de organizações religiosas também é um fator de proteção. O fator e o bairro onde ela mora, né? Os amigos que ela tem, se fazem uso ou não da substância. Os fatores de risco, então, são os contrários. Eu tenho famílias totalmente desestruturadas, faltas de regras claras, então permissivas, tudo pode, não tem limites, ou altamente punitivas, aquele não que não é dialogado. É muito importante ter regras, muito importante. Agora, precisam ser regras dialogadas, né, estabelecidas
e cobradas desse adolescente, dessa criança. Explicar também. o porquê que diz o não. E também a questão assim do local que ela mora. Então, se esse local que ela mora tem fácil acesso à substância, vários colegas usam, essa criança não é uma criança que está indo bem na escola, não faz parte de alguma organização religiosa, ela está mais vulnerável. Eu não posso dizer que essa criança vai usar, mas ela está mais vulnerável. Então, são vários fatores, não é um fator, são vários fatores que juntos aí acabam potencializando o uso ou não da substância. E vamos voltar então, que eu tinha cortado a senhora, o que pode melhorar nessas prevenções, nessas campanhas preventivas. Até mesmo o vereador Alex, ele fez a lei da Semana de Prevenção ao Tabaco, Semana de Conscientização. Isso também é importante para se mostrar o trabalho que é feito, para se fazer campanhas preventivas? Isso também é válido? Com certeza é válido, com certeza é muito importante. Um outdoor, um tempo atrás tinha um outdoor, crack, liberdade, alguma coisa assim, era um outdoor preto que falava ou a pessoa se libertava ou ela ia morrer, né? Esse outdoor, a questão da memória visual, eu vejo, eu gravo, e eu não sou a única pessoa que eu estou vendo, crianças estão vendo, então com certeza são importantes as campanhas. Agora é necessário que sejam feitas várias estratégias, não uma única, não só outdoor, né? Mas que haja palestras nas escolas, que haja sensibilização, orientação aos pais, que muitas vezes eles não sabem como orientar os filhos nessa área. Então acho que é uma soma de esforços. Uhum. Então, para a gente encerrar essa nossa conversa aqui, esse nosso programa, para falar diretamente com os pais que às vezes assistem o programa e não sabem como aconselhar os filhos, às vezes querem proibir, mas não sabem o jeito de proibir. Como é que os pais devem conversar com os filhos falando sobre drogas, por exemplo? Tem que se falar que droga é ruim, que faz mal? Qual é a maneira correta de se falar com o filho? Tá, eu vou aproveitar a tua fala para depois falar o que os pais podem fazer. Isso que você falou é muito correto. Quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu estou protegido. Isso também faz parte do fator de proteção. Ter conhecimento dos malefícios das drogas. Porque senão eu vou ver só vou escutar os benefícios. Porque tem benefícios. Né? Então, isso é uma coisa muito importante de se fazer desde cedo com uma criança, mostrar os efeitos nocivos que tem o álcool, o tabaco e as drogas, não só na questão da saúde física, mas na saúde mental e social. Uma pessoa que usa droga, começa a usar drogas, ela não completa os estudos, muito raramente completa. A maioria fica no ensino fundamental, ela não consegue ter êxito na profissão, não consegue ter êxito numa família, acaba se divorciando, se desquitando. Pelo contrário, né? Acaba com a família em volta ali, então, não atinge só ele. Gera muitos problemas. É importante que essa criança saiba, desde cedo, né? Fique sabendo disso. Agora, uma coisa muito importante. Você falou o que os pais podem fazer? Ame seus filhos. Tem que amar. Quando eu amo, eu mostro em ações. Então, uma criança que se sente amada, se sente pertencida a um grupo, ela é menos vulnerável. Porque meus pais me amam, alguém me ama. Então, eu pertenço a alguém. E eu não vou ser uma presa fácil para uma droga que vai me anestesiar, me dar uma sensação prazerosa. E além da questão do amor, a questão do exemplo, né? O álcool é muito comum no contexto da família. E o pai bebe, a mãe bebe, os tios bebem, os primos. Os filhos ficam vendo. Estão vendo, e como se fosse normal e como se fosse bom. Aquilo não é bom para a criança. Né? Você até beber um pouquinho e tal, mas tem que tomar esse cuidado, ter a moderação. Que você começa a ver nas mesas latas e latas, garrafas e garrafas. Então, como depois você vai falar para o teu filho adolescente que está bebendo de cair na rua, que não pode beber? Ele aprendeu em casa que beber é bacana, porque nas festas se bebe. Ele viu o exemplo. Né? Viu
do exemplo. E com relação às regras, né, é preciso que os pais, o que o pai pode fazer é senta com esses filhos e vamos lá, o que pode e o que não pode na nossa casa. Bom, na nossa casa, quando acordar, vamos combinar de cada um arrumar sua cama? Vamos. Todos concordam? Concordamos. Então, eu estabeleci uma regra em conjunto, eu como pai com os meus filhos. E estabelecer outras regras de horário para estudar e tal. Fiz um conjunto de regras dialogadas, estabeleci isso com eles, então que eu supervisione. Porque também não adianta eu estabelecer e não fazer cumprir. Olha, hoje você não arrumou a tua cama. Ah, poxa, não foi o que a gente combinou? Por que você não fez? E mesmo porque você está preparando o teu filho para o mundo do trabalho, que eu tenho obrigações. E uma coisa importante, eu me fortalecer para ouvir não. Porque o dependente químico tem baixa tolerância a frustrações, a ouvir não da vida. E o não, a gente entende como tudo aquilo que acontece que eu não gostaria que acontecesse. Então é importante a criança ouvir não. Tá certo. Bom, doutora Andréa, eu queria agradecer a sua participação no nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho e, mais uma vez, obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço e desejo a todos que o belo e o bom faça parte da vida. Tá certo, obrigado pela entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!